Olá, sou Gustavo, professor do IFMG, e hoje nós vamos estudar áreas entre curvas. O objetivo da aula é calcular áreas de regiões entre gráficos de duas funções. Nas aulas anteriores, nós calculamos áreas de regiões sobre gráficos de funções utilizando integrais. Agora, vamos calcular áreas de regiões entre gráficos de duas funções. Por exemplo, neste caso aqui, como nós podemos calcular essa área que eu estou chamando aqui de área A. Vocês estão vendo que essa área é justamente a região limitada aqui superiormente pela função f, inferiormente pela função g e aqui com x limitando de A até B. Note que essa área A pode ser escrita como a área 1, que é essa área aqui, mais a área 3, que é essa outra área aqui. Nessa expressão, eu vou somar e subtrair a área 2, que é a mesma coisa de não estar alterando essa expressão, sendo que a área 2 é essa área que aparece aqui. Note o seguinte, área 1 mais área 2 é dada pela integral de A até B de f de x dx. E o que restou, no caso aqui, área 3 menos área 2, eu coloquei o menos em evidência, ficando área 2 menos área 3. E a área 2 menos a área 3 é justamente a integral de A até B da função g de x dx. Então, essa expressão aqui pode ser escrita como uma única integral. Então, nós temos o seguinte resultado. A área da região limitada pelas curvas y igual a f de x, y igual a g de x e pelas retas x igual a x igual a b, onde f e g são contínuas e f de x é maior ou igual que g de x para todo x no intervalo fechado AB, é calculada do seguinte modo. Então, a área vai ser igual à integral de A até B de f de x menos g de x dx. Então, a limitação aqui para o x, nós vamos escrever como os limites aqui da integral e vocês estão vendo que f de x é justamente a função que aparece em cima, a função g é a função que vai aparecer abaixo na região limitada entre x igual a A e x igual a B. Por exemplo, calcule a área da região limitada acima por y igual a e elevado a x, limitada abaixo por y igual a x e limitada nos lados por x igual a 0 e x igual a 1. Aqui nós temos a imagem que representa a situação. Em vermelho, nós temos a função y igual a e elevado a x. Aqui em azul, a função y igual a x. E nós queremos calcular essa região limitada de x igual a 0 até x igual a 1, limitada superiormente por essa função, inferiormente por essa. Então, como nessa região aqui a função que aparece em cima é a função em vermelho e a função que aparece embaixo, essa função em azul, a área vai ser igual à integral de 0 até 1 da função que aparece em cima, que é a função e elevado a x, menos a função que aparece embaixo, que é a função y igual a x. Então, vai ficar aqui e elevado a x menos x dx. Note que nessa região aqui que nós queremos calcular a área, em qualquer lugar que nós considerarmos, essa função em vermelho vai estar sempre em cima e essa função em azul vai estar sempre embaixo. Então, por isso que essa área pode ser escrita como essa integral aqui. Agora, basta calcular a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x, menos a integral de x é x² sobre 2, fazendo a variação aqui de 0
até 1. Então, substituindo por 1, vai ficar e elevado a 1 menos meio, menos, substituindo por 0, e elevado a 0 é 1, e 0 ao quadrado sobre 2 é 0. Então, realizando esses cálculos aqui, nós vamos obter e menos meio, menos 1, menos meio menos 1 é menos 3 sobre 2, e calculando aqui aproximadamente essa área, nós sabemos que é aproximadamente 2,7, então essa expressão vai ser aproximadamente 1,22. Outro exemplo, encontre a área da região delimitada pelas parábolas y igual a x² e y igual a 2x menos x². Então, essa imagem representa a situação deste exemplo. Aqui nós temos a parábola y igual a x² e aqui a outra parábola 2x menos x². E nós queremos calcular essa área aqui. Note que não foi informado a variação aqui do x, mas nós conseguimos calcular, né, esse valor inicial para o x e esse valor final aqui. Como é que a gente calcula, né, na verdade, esses pontos aqui de interseção? Basta igualar as duas funções. Então, aqui nós temos x² igual a 2x menos x². Passando esses elementos aqui para a esquerda, esse x² vai vir positivo, então x² mais x² é 2x², o 2x está positivo, vem negativo. Então, nós vamos obter 2x² menos 2x igual a 0. Como 2x aqui é um fator comum, posso colocar em evidência. Aqui vai sobrar um x e aqui vai sobrar um menos 1, né? Sendo que se eu multiplicar aqui, eu tenho que voltar na expressão anterior. Agora, como 2x vezes x menos 1 é igual a 0, então esse fator vale 0, ou seja, 2x é igual a 0, ou esse outro fator aqui é igual a 0. X menos 1 igual a 0. Nessa primeira situação, x só pode ser 0 e da segunda situação, x só pode ser 1. Sendo assim, os valores de x que nós devemos considerar vai ser x igual a 0 e x igual a 1, como está indicado aqui nesta outra imagem. Então, agora, aplicando a fórmula, a área vai ser dada como a integral de 0 até 1 da função que aparece em cima. Note que em toda essa região aqui, a função que aparece em cima é sempre a função em azul, que é dada por y igual a 2x menos x². Então, a função que aparece em cima é 2x menos x² menos a função que aparece abaixo, que é a função em vermelho, que é a função x². Então, agora é só resolver essa integral, né? Mas antes de resolver, aqui nós temos menos x² é menos 2x² mais 2x dx. A integral de menos 2x², a gente conserva o menos 2, e a integral de x² é x ao cubo sobre 3. A integral de 2x, a gente conserva o 2, então vai ficar 2x² sobre 2. Cancelo esses dois e sobra só o x², né? Agora resta fazer a variação do x de 0 até 1. Substituindo aqui o x por 1, vai ficar menos 2/3 mais 1, menos, substituindo por 0, vai zerar essa expressão. Então, menos 2/3 mais 1 vai dar 1/3, que é aproximadamente 0,33. Exemplo, encontre a área da região delimitada pela reta y igual a x menos 1 e pela parábola y² igual a 2x mais 6. Note que esta parábola aqui, na expressão, o y que está sendo elevado ao quadrado. Então, o gráfico dessa parábola
vai ser um pouco diferente das que nós estamos habituados. Para encontrar esta área, primeiramente nós temos que determinar o gráfico desta parábola para a gente determinar a variação do x. O que a gente vai fazer aqui é escolher valores aleatórios, por exemplo, aqui para o y, e encontrar o valor de x correspondente para encontrar o conjunto de pontos pertencentes a essa parábola. Por exemplo, se o y for zero, aqui nós vamos obter 2x mais 6 igual a zero. O 6 está positivo, passa para o outro lado, fica negativo, então 2x igual a menos 6. Isso significa que o x vale menos 3, ou seja, essa parábola vai passar no ponto x menos 3 e y zero. Então, seguindo esse mesmo raciocínio, vocês estão vendo que se o x vale zero, aqui nós vamos obter que y² é igual a 6, consequentemente o y pode ser mais ou menos raiz de 6, ou seja, a parábola também vai passar nos pontos 0, raiz de 6 e 0, menos raiz de 6. Tomando x sendo 2, nós vamos obter aqui 2 vezes 2, 4, mais 6, 10, e y² igual a 10, significa que y pode ser mais ou menos raiz de 10. Então, essa parábola também vai passar nesses outros dois pontos. Então, jogando esses 5 pontos aqui no plano cartesiano, nós vamos obter justamente esses 5 pontos em destaque aqui. Isso significa que essa parábola vai ter este formato. Então, agora, falta construir o gráfico dessa reta. Então, aqui nós fizemos o gráfico da reta em azul e agora falta determinar esses pontos aqui de interseção. Na imagem, esses pontos já estão indicados, mas nós precisamos determiná-los. Para isso, nós vamos utilizar essas duas expressões, que são justamente as equações aí das duas funções, da parábola e da reta. Note que y² é igual a 2x mais 6, e se eu isolar o x aqui, eu obtenho que x é igual a y mais 1. Então, no lugar deste x, eu vou substituir o y mais 1. Então, aqui vai ficar 2y mais 2 mais 6. O 2 mais 6 resulta em 8. Passo para o outro lado, vem menos 8. Aqui eu vou obter 2y, passo para o outro lado, menos 2y. Então, y² menos 2y menos 8 é igual a zero. Utilizando Bhaskara, aqui nós encontramos as raízes y1 igual a 4 e y2 igual a menos 2. Substituindo o y4 aqui, nós obtemos que o x vale 5, e substituindo o y por menos 2, nós obtemos que o x vale menos 1. Isso significa que esses dois pontos de interseção são os pontos x5, y4, e o outro ponto x menos 1 e o y menos 2. Note que, para calcular a área, que é a questão está pedindo, que no caso aqui é de x menos 3 até x igual a 5, a função que está em cima e a função que está embaixo não é sempre a mesma, né? Note que, por exemplo, de menos 3 até menos 1, a função que está acima é justamente essa parte da parábola, e a função que está abaixo é justamente esse outro pedaço aqui da parábola. Enquanto que de menos 1 até 5, a função que está acima é a parábola e a função que está abaixo é a reta. Então, neste caso aqui, nós devemos tomar um pouco mais de cuidado, e para resolver esse problema, nós podemos prosseguir aqui
de duas maneiras. A primeira delas, que eu considero aqui a mais difícil, é fazer o seguinte cálculo. Como nós queremos calcular essa área aqui, eu vou dividir ela nessa área 1 mais essa área 2. Como eu já disse, nessa área 1, a função que aparece em cima é essa parte da parábola e a função que aparece abaixo é essa outra parte aqui da parábola. E nessa área 2, a função que aparece em cima é a parábola e a função que aparece embaixo é a reta. Então, a área que eu pretendo calcular, eu posso escrever como a área 1 mais a área 2. Essa área 1, a variação do x é de menos 3 até a menos 1. Então, por isso que a variação aqui da integral é de menos 3 a menos 1. A função que está acima, né, eu tenho que isolar o y aqui, ó, porque y ao quadrado é igual a 2x mais 6. Se eu isolar o y, né, y vai ser igual mais ou menos raiz de 2x mais 6. E a parte positiva, né, ou seja, o mais raiz de 2 mais 6, vai ser essa parte aqui da parábola. E a parte negativa, que é o menos raiz de 2 mais 6, é essa outra parte aqui da parábola. Então, nessa área 1, a função que aparece em cima é o mais raiz de 2 mais 6, e a função que aparece embaixo é o menos raiz de 2 mais 6. Então, aplicando a fórmula, vai ficar a função que aparece em cima menos a função que aparece embaixo, dx. Enquanto que essa área 2, a função que aparece em cima é o raiz de 2x mais 6 e a função que aparece embaixo é o x menos 1. Então, aqui vai ficar menos vezes menos é mais, então vai ficar 2 raiz de 2x mais 6, e aqui, multiplicando o menos, vai ficar menos x mais 1. Lembrando que nessa área 2, a variação do x deve ser de menos 1 até o 5. Note que essas duas integrais são mais complicadas, né, para resolver, mas nós conseguimos resolvê-las, né? Apesar delas serem aqui mais complicadas, a gente consegue fazer esses cálculos. Existe um segundo modo, que é um modo mais fácil, que é escrever a integral em termos do y, né? No primeiro modo, nós escrevemos a área como uma integral em termos do x. O que a gente vai fazer agora é escrever a integral em termos do y. E para isso, para ficar mais fácil, né, de fazer essa escrita, a gente imagina aqui, né, que nós temos o eixo y, o eixo x. Nós vamos girar essa imagem colocando o eixo y no lugar do eixo x e o eixo x no lugar do eixo y, né? Para ter essa ideia, basta fazer um giro aqui no sentido anti-horário de 90 graus, que vai dar para a gente visualizar isso, né? Fazendo esse giro, né? Aqui a função que vai aparecer em cima vai ser essa reta aqui em azul, e a função que vai aparecer embaixo vai ser a parábola que está em vermelho, né? Então, como nós vamos escrever a integral em termos do y, nós devemos escrever aqui em y e a variação também em y, né? Note que em relação ao eixo y, nessa região aqui, o y vai variar de menos 2 até o 4, por isso que a integral vai de menos 2 até 4. A função que aparece em cima é a reta, que tem equação y igual a x menos 1. Isolando o x, nós obtemos y mais 1. Então, a função que aparece em cima é a função y mais 1, menos a função que aparece embaixo, né, que é a parábola. Isolando aqui o valor do x, vou passar primeiro que o 6 ele vai vir negativo, então y² menos 6 é igual a 2x.
e o 2 está multiplicando o x, passo dividindo. Então, nós vamos obter y ao quadrado sobre 2 menos 3. Por isso que nós vamos escrever essa expressão aqui, dy. Né? Agora é só organizar essa integral e fazer os cálculos. Então, multiplicando o sinal de menos aqui, vai ficar menos meio y quadrado mais y. Aqui eu tenho mais 1 mais 3, por isso que aqui vai aparecer um mais 4 dy. Então, essa primeira integral aqui, eu conservo o menos meio, integral de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3, por isso que aqui vai ficar menos y ao cubo sobre 6, né? Porque aqui vai ter um 2 vezes 3. Integral de y é y ao quadrado sobre 2. Integral de 4 é 4y, sendo que o y varia de menos 2 até 4. Fazendo a substituição do y por 4, vai ficar menos 4 ao cubo sobre 6, que vai dar menos 64 sobre 6, mais 4 ao quadrado, que é 16, sobre 2, que é 8, mais 4 vezes 4, que é 16, menos, agora fazendo a substituição pelo menos 2. Aqui vai ficar menos 2 ao cubo, que vai dar menos 8, menos 8, com esse menos aqui vai ficar mais 8 sobre 6, que nós podemos escrever 4 sobre 3. Menos 2 ao quadrado é 4 sobre 2, que é 2. E aqui vai ficar 4 vezes menos 2, que é menos 8. Fazendo esses cálculos aqui, nós vamos obter o 18. Então, essa área aqui vale 18. Note que, escrevendo a integral em termos do y, em toda essa região, a função que vai aparecer em cima vai ser sempre a reta e a função que vai aparecer embaixo vai ser sempre essa parábola. Agora, um último exemplo. Calcule a área limitada entre a curva y igual a raiz de x menos 1 e a curva x menos y igual a 1. Então, aqui nós temos a imagem que descreve a situação. Aqui nós temos o gráfico da função y igual a raiz de x menos 1 e aqui o gráfico da reta x menos y igual a 1. Para determinar o gráfico dessa função aqui, basta escolher alguns valores para x, obtendo os valores para y, e assim nós obtemos um conjunto de pontos aqui no plano cartesiano que é justamente o gráfico dessa função aqui. Então, primeiramente, nós devemos encontrar os pontos de interseção dessas duas curvas, aqui já está indicado, né? Mas nós precisamos fazer esse cálculo, e para isso nós utilizamos as duas expressões. Né? Daqui, x menos y é igual a 1, isso significa que y é x menos 1, e agora eu vou substituir esse x menos 1 por y nessa outra expressão. Então, aqui nós vamos obter que y é igual a raiz de y. Posso elevar aqui os dois lados ao quadrado, então y ao quadrado é igual a y. Então, consequentemente, o y é igual a 0 ou o y é igual a 1. Então, os dois pontos de interseção são justamente quando o y vale 0 e quando o y vale 1. Né? Quando o y vale 0, a gente pode utilizar, por exemplo, essa expressão aqui. Nós obtemos o x igual a 1, por isso que aqui o x vale 1. E quando o y é igual a 1, nós substituímos aqui x menos 1 igual a 1, significa que o x vale 2. Por isso que esse outro ponto aqui, o x vale 2. Então, para ilustrar a ideia do exemplo anterior, nós vamos escrever essa área aqui como uma integral em termos do y. Nessa região, a variação do y vai do 0 até 1, fazendo aquela interpretação, né, como se a gente escrevesse o eixo y no lugar do eixo x e o eixo x no lugar do eixo y, né, como eu disse. Basta fazer uma rotação dessa imagem aqui no sentido anti-horário de 90 graus, que vai dar para a gente
ter a ideia que nessa região a função que vai aparecer em cima vai ser sempre essa reta e a função que vai aparecer embaixo vai ser sempre essa curva em azul. Então, a função que vai aparecer em cima é a reta, isolando o x aqui, nós obtemos que x é igual a 1 mais y, por isso aqui vai ficar y mais 1, menos da fórmula, agora a função que aparece embaixo, que nós devemos também isolar o x. Para isolar o x aqui, primeiro eu elevo os dois lados ao quadrado, então y ao quadrado é igual a x menos 1, o menos 1 vai passar para esse lado, mais 1, e por isso que vai ficar y ao quadrado mais 1. Então, organizando essa integral, vai ficar menos y ao quadrado mais y mais 1 menos 1. Então, eu cancelo esses 1's aqui. Lembrando que a integral varia de 0 até 1. Então, vai ficar a integral de 0 até 1 menos y ao quadrado mais y dy. A integral de menos y ao quadrado é menos y ao cubo sobre 3. A integral de y é y ao quadrado sobre 2. E nós temos a variação de 0 até 1. Substituindo por 1, vai ficar menos 1/3 mais meio, menos, substituindo por 0, vai zerar. Sendo assim, menos 1/3 mais meio é igual a 1 sobre 6, e, portanto, essa área aqui vale 1 sobre 6. Com isso, nós finalizamos a aula.